Olá, galerinha pilhada no saber. Estamos com mais um episódio. Estamos no mês de abril e vamos fazer a nossa alusão ao mês do autismo. Dia 2 de abril é um dia específico, porém o mês inteiro é dia de lembrar de como fazer a vida ser diferente, né, para aos nossos autistas. E um dos temas hoje é sobre as terapias, né, que tanto eles precisam. Eu também tenho um sobrinho autista, Benjamin Heitor, ele é lindo, maravilhoso. E é uma das terapias ocupacionais, né, faz parte do cotidiano. Terapia ocupacional na vida do meu sobrinho faz uma diferença enorme. Então, nós vamos conversar um pouquinho com a doutora Carla Andrade, que trabalha, né, com TEA, né? Isso. E a doutora Carla Andrade é terapeuta ocupacional, tem pós em neurociência e comportamento e formação integral em sensorial. Isso, integração sensorial. Integração sensorial, né? Professora, doutora Carla, é porque a gente trabalha com tantos professores, né? A gente entrevista tanta gente no nosso dia a dia, né? Dentro da educação a gente fala com muitos professores, desculpa, mas é a doutora Carla Andrade. Como é que você se tornou? Fale um pouquinho dessa sua profissão, conte toda a sua história para a gente lhe conhecer um pouquinho aqui. Então, pronto. A minha história se entrelaçou com a terapia ocupacional depois do diagnóstico do meu filho, né? Então, eu tenho também uma criança com diagnóstico de TEA, né? O Arthur tem 8 anos, praticamente, está fazendo 8 anos no mês que vem. E eu conheci a terapia ocupacional através dele, então foi através da necessidade que eu conheci essa profissão. E quando eu comecei a desconfiar dos primeiros sinais do autismo, foi uma terapeuta ocupacional que me acolheu. Então, essa lembrança, né, do que é a terapia ocupacional e como que ela pode impactar tão positivamente a vida das famílias, porque não é só a vida da criança, mas da família inteira, fez muito abrir os meus olhos, né? Então, eu fiquei encantada. Fui pesquisar um pouquinho, né, naquela época, e é muito interessante a gente falar sobre terapia ocupacional no nosso Amazonas, no nosso cenário, porque é uma profissão que chegou muito recente para a gente, né? A terapia ocupacional, ela já é tão centenária quanto a fisioterapia, inclusive nós dividimos o mesmo conselho, que é o CREFITO. Mas não é tão divulgada assim. Então, muitas pessoas não sabem o que o TO faz, né? Como que ele atua. O TO, explique pra gente, porque nossos pilhados precisam saber as siglas. O TO é o terapeuta ocupacional, né? Tá então, bom. O terapeuta ocupacional, ou a terapia ocupacional, que também tem a mesma sigla de TO, nós atuamos com foco nas ocupações. Então, as ocupações é tudo que a gente faz que dá sentido para a nossa vida. Então, é muito abrangente, porque é muito também pessoal, né? Então, aquilo que você gostaria de fazer, que por algum motivo você não consegue, o terapeuta ocupacional pode te auxiliar a chegar àquele objetivo, seja adaptando o ambiente, a atividade, seja criando estratégias, ou seja, reabilitando aquela pessoa, né? E aí a gente atua em várias esferas. A gente trabalha no campo sensorial, né? Como ela apresentou, eu tenho ali a certificação internacional de integração sensorial. Então, a gente acaba também atuando nesse campo sensorial, mas nós também atuamos no campo cognitivo, emocional, social e motor. Então, a gente é um amplo, profissional, né? Muito completo, digamos assim, né? A gente acaba olhando para o indivíduo de forma holística, né? Ele como um ser completo. Então, agora, como que faz para saber quando há um atraso, né? Você já está mais do que acostumada de identificar isso. Então, como que os pais em casa conseguem identificar uma idade do qual você tem em média que chega lá na sua clínica, né, com um atraso? Hoje a gente mudou muito esse cenário de autismo no Brasil, né? Então, antigamente, a gente só conseguia diagnosticar crianças de forma mais tardia. E hoje a gente tem um trabalho mais de intervenção precoce. Então, se o profissional ele é capacitado e ele tem esse olhar mais refinado, ele consegue já observar os primeiros sinais numa criança muito pequenininha. Então, uma criança de 1 aninho, 1 ano e meio, ela já começa a dar sinais de autismo. Quais são esses sinais, doutora? Esses sinais, quando a criança ela é muito bebezinha, geralmente são sociais. Então, é aquela
família, ou aquela mãe que às vezes vai brincar com a criança e a criança não tem uma reciprocidade social, não olha nos olhos, né? Às vezes tem as questões ali dos comportamentos restritos e repetitivos, que são as estereotipias, que podem vir como flapping, como aquele, né, que é padrão de bater ali, balançar as mãozinhas, mas existem uma série, né, de comportamentos estereotipados, que a gente chama, que são esses comportamentos mais repetitivos. Então, para diagnóstico de TEA, a gente sempre leva em consideração as questões sociais, esses comportamentos repetitivos, então aquela criança que às vezes vai brincar, mas enfileira tudo, né? Não consegue ter um brincar tão amplo assim, ele acaba sendo um pouco mais restrito, né? A criança não consegue participar com os amiguinhos, não consegue brincar com os pares da mesma idade. Então, são crianças que têm dificuldades, né, nessa troca social, que às vezes é muito intensa. E esses são os primeiros sinais. E, principalmente, acho que o que mais pega para todo mundo assim, é o atraso de fala. Então, a gente tem um atraso importante também na comunicação, né? São crianças que, desde cedo, têm déficits de comunicação. Para a gente fechar critérios de diagnóstico, ela tem que ter um atraso na comunicação ou desafios de comunicação, que às vezes a criança até fala, mas ela às vezes não consegue se comunicar tão bem. Então, esses são os primeiros sinais. Atraso na fala. Então, criança está chegando com 2 anos de idade, que a gente já espera que ela fale, né, mais de 50 palavrinhas, ela não está falando nada, a gente já começa, opa, então vamos observar com cuidado, né? E as questões sensoriais também. É necessário um diagnóstico médico para começar a terapia? É necessário, né? Hoje, quem dá diagnóstico são neuropediatras, são psiquiatras, né? Mas nós, como equipe multidisciplinar, porque quando a gente trata de TEA, a gente precisa de toda uma equipe grande envolvida no tratamento, né? Então, como são crianças que têm desafios sociais, de comunicação, motores, muitas das vezes, a gente precisa abarcar, né? Então, a gente precisa ali de fono, de físio, de terapeuta ocupacional, né, de psicólogos. Então, os nossos relatórios, eles vão compondo essa base que dá o diagnóstico para o neuro. Então, às vezes, o neuro vai pegar uma criança, no primeiro momento ali ele não consegue diagnosticar, porque é uma consulta muito rápida. E, às vezes, a criança, quando a gente fala de autismo, a gente tem que entender que existem níveis de TEA, né? Então, tem nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. E, às vezes, aquela criança que é nível de suporte 1, ela pode conversar com você, ela pode te olhar. E, às vezes, aquilo não caracteriza de imediato um TEA. Mas, quando a gente vai aprofundando, né, no diagnóstico, a gente consegue observar que ela está falando, mas, às vezes, ela não consegue, como, por exemplo, meu filho, fala de tudo. Tem um linguajar maravilhoso, mas ele tem dificuldade de comunicação por conta das questões sociais. Então, o suporte do seu filho, qual que nível 1 de suporte, nível né? 1 de suporte. E ele está no nível 1 de suporte, eu acho muito importante isso ser dito, por conta da intervenção precoce. Porque quando eu comecei a observar esses sinais, eu já fui correr atrás de tratamento. E a gente, mesmo que a gente não tenha diagnóstico fechado, se a gente tem crianças que têm risco de TEA ou atraso de neurodesenvolvimento, a gente precisa correr contra o tempo. Então, já o recomendado é correr, já começar os tratamentos iniciais, né? Já começar, porque a gente pensa ali que o cérebro, ele é neuroplástico, né? O nosso cérebro, ele é moldável, na verdade, até o final da nossa vida. Mas quando a gente é criança, a gente tem uma capacidade muito maior, né, dessa neuroplasticidade acontecer. Então, aqueles comportamentos que às vezes eram, né, mais repetitivos, a gente consegue ir modificando isso, a gente consegue ir ampliando repertórios, não só de brincar, mas repertório social, repertório de fala. E a criança vai ganhando essas habilidades. Então, né, crianças assim conseguem, às vezes, passar de um nível de suporte 2, 3 para o nível de suporte 1, se o tratamento for contínuo, se for um tratamento realmente levado a sério. Sim. Mas você não trata somente de TEA, né? Não. Lá na clínica, né, onde eu atuo, a gente trabalha com crianças neurodivergentes. Então, a gente trabalha com crianças com altas habilidades de superdotação, que não é um diagnóstico, é uma condição, né? A gente trabalha com crianças com TDAH, né, com TOD, com transtornos de fato do neurodesenvolvimento. Mas o nosso foco ali, na verdade, o nosso carro-chefe, digamos assim, é o TEA, né? Então, hoje a maioria das nossas crianças, mais de 80% da clínica... A gente já tratou sobre o diagnóstico de autismo aqui no nosso programa, já com alguns outros especialistas, né? Sobre a sua visão,
a gente ouve falar que tem um aumento. Em algum momento a gente já entendeu que talvez tenha um diagnóstico agora, né? Que não se trata assim, de um aumento, mas de um diagnóstico que existe agora. E aí, o diagnóstico que existia aumentou, que antes não existia, então não tinha. Exato. Né? Você acredita que essa condição? O TEA, sim, pode ser A condição, o transtorno, quais são os fatores que levam a criança a se desenvolver dessa forma? Então, o TEA, ele tem um fator biológico, né? Então, eu sempre digo assim que a fruta não cai longe do pé. Então, geralmente, quando a gente tem uma criança autista na nossa família, muito provavelmente a gente tem isso de uma base familiar. Então, genético. Então, alguém na nossa família ali tem o diagnóstico, ou não fechou o diagnóstico, ou tem ali, né, alguns indícios. Então, muito provavelmente, tem uma parte ali também que é ambiental, né, que é levada em consideração, mas hoje a genética, com certeza, é fator principal mesmo de fechar diagnóstico. Doutora, então, a partir da sua vivência, né, com seu filho, e aí surgiu a necessidade, entendeu que era muito importante se fazer esse trabalho, e você foi se especializando para ser uma profissional da área. Sim. E aí vocês abriram uma clínica chamada Vagalume, é isso? Exatamente. Conte pra gente um pouquinho da sua clínica. Então, onde fica, no nosso público ir lá e conhecer. O Arthur, ele veio trazendo todas essas mudanças para minha vida, né? E aí, temos imagens aqui. E aí, eu, junto com a Marcela, que é a minha sócia, né, uma fonoaudióloga maravilhosa, assim, com um trabalho e um currículo incrível, nós duas nos juntamos para abrir esse sonho que é a Vagalume, né? E hoje a gente está no Parque 10, a gente tem a clínica lá. Esse mês, inclusive, a gente está fazendo 1 ano de clínica, ainda é uma clínica bebezinha. Parabéns. Mas, graças a Deus, assim, com profissionais e uma equipe multidisciplinar incrível. A gente tem fisioterapeuta, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, analista do comportamento, né? Porque a gente também tem um trabalho muito direcionado para a ABA, né? Não só... O que é a ABA? A ABA é a análise do comportamento aplicada, né? E quando a gente fala de autismo, essa é a principal ciência do comportamento que a gente utiliza. Então, é uma ciência que já vem há décadas sendo estudada, né? E hoje ela é, assim, realmente... é o que os estudos científicos comprovam como maior eficácia para o tratamento do TEA. Então, a gente tem analistas de comportamento que trabalham, né, direcionando para tratar os comportamentos, sejam eles adequados ou inadequados, que a gente chama, né, modificando esses comportamentos para trazer qualidade de vida para as crianças. Então, e aí tem a outra equipe, né, a parte da equipe também multidisciplinar que dá todo o apoio. Vocês lá na clínica atendem todos os níveis de suporte? Atendemos todos os níveis de suporte, sim. E é interessante essa pergunta também, porque a gente não pode se negar, né? Quando a gente fala de TEA, a gente tem que ter todo esse cuidado que a gente não pode nunca delimitar. Então, eu não posso dizer que na minha escola, eu só vou aceitar crianças nível 1 de suporte. Isso não pode acontecer. Assim como não pode acontecer em clínicas, não pode acontecer em shopping center, não pode acontecer em local nenhum, né? Quando a gente fala de ocupação humana, a gente precisa, principalmente ali no meu trabalho, a gente entende que a gente precisa estar aonde a gente quiser estar, né? E independente das nossas dificuldades, dos nossos desafios. Então, as políticas, inclusive as políticas de inclusão, elas são muito importantes por isso, porque a gente precisa realmente abrir, né? Não só adaptar a criança com TEA para viver no mundo, né? Mas adaptar também esse mundo para acolhê-la. Sim. Não só ela, mas a família. Doutora, as políticas hoje, públicas, que são voltadas para as situações, né, dos comportamentos de autismo e tudo mais, a senhora acha que precisa avançar em quê? Em muitos quesitos ainda, né? Hoje a gente está vendo Hoje é mais falado, né? A gente realmente houve um avanço muito grande com relação aos diagnósticos. Então, hoje o TEA, ele está, né, sendo visto,
né? Coisa que antigamente a gente não tinha. Então, as políticas públicas, eu acho que elas estão aos pouquinhos acompanhando isso, né? Hoje a gente tem, por exemplo, os CAICs, né, que foram abertos, que estão dando essa possibilidade para que famílias de baixa renda consigam acesso a terapias que são muito caras, que geralmente não há essa possibilidade. E não são só caras, elas demandam muito tempo, porque precisa muita repetição para as crianças aprenderem habilidades novas, né? Então, depende muito realmente ali desse fator de inclusão, né, dos nossos serviços públicos mesmo. E não só isso, também na parte da cultura, talvez é algo assim que eu ainda sinto muita falta aqui em Manaus, de ter profissionais preparados para atender e receber essas famílias, seja num shopping, seja num teatro, seja aonde ela quiser ir, né? Então, a pessoa saber quais são os direitos da pessoa com TEA, né? E colocar isso ali para frente. Quando você faz a terapia, eu acredito que você já tem um conhecimento de quanto tempo seria necessário para a criança desenvolver melhor. Porque normalmente, eu digo isso pelo meu sobrinho, que tem uma vez a cada 15 dias, né? E às vezes ainda tem a falta de alguma coisa, ou troca de médico, Sim. ou falta energia, aí vai pro outro mês, então passa 30 dias sem a terapia. Qual seria o tempo ideal desse intervalo dos dias de tratamento? A terapia para TEA, ela é muito individualizada. Ela depende de uma avaliação abrangente, uma avaliação bem feita, para que a gente consiga identificar quais são os maiores desafios que essa criança tem. Então, se, por exemplo, for desafio motor, se for um desafio cognitivo, a gente consegue ir direcionando isso. Mas quem, de fato, consegue dar carga horária é o profissional que avalia, né? Então, essa avaliação, ela precisa ser feita, por exemplo, a minha avaliação. Eu faço minha avaliação em 5 dias. No último dia, eu dou devolutiva para a família, eu apresento o relatório. E no relatório vai ter as horas que, de acordo com a avaliação, né, que eu fiz, serão necessárias para aquela criança. Mas isso que você traz para mim acontece muito no nosso dia a dia, né? Muitas famílias não têm a possibilidade de ter uma intervenção com constância mesmo, porque a intervenção para o TEA, ela precisa ser constante, né? Permanente. Precisa. Então, uma intervenção que às vezes é 15 dias, como você traz ainda na sua fala, tem esses desafios, né? De, às vezes, não tem a luz, ou o profissional faltou. Isso impacta diretamente no desenvolvimento da criança. Então, as minhas crianças, por exemplo, elas geralmente vão 2, 3 vezes na semana comigo, né? Mas isso então, depende a partir muito... dessa avaliação, se seguir, seria o ideal, mas hoje ainda não temos esse mundo ideal. Não, a gente ainda não tem esse mundo ideal. Ainda não. Você acha que falta profissionais? Na verdade, falta profissionais, né? Quando a gente fala principalmente de terapia ocupacional, a gente tem o curso de TO em Manaus, porque ele é um curso de graduação. Muitas vezes as pessoas até perguntam, o TO, ele é uma pós-graduação de algum outro curso? Não, ele é um curso, graduação. Ele é uma graduação, assim como é uma graduação a fisioterapia, né? Mas em Manaus não existia faculdade de terapia ocupacional. Isso chegou muito recente. Eu faço parte da primeira turma que foi formada aqui no Amazonas. E todos os nossos terapeutas ocupacionais, assim, 90%, eles vieram de outros estados para Manaus, né? A nossa demanda, ela é uma demanda muito alta. E ainda, a gente ainda tem essa necessidade, essa carência. Então, hoje, só tem duas instituições que estão formando novos terapeutas ocupacionais aqui no Amazonas, né? Mas a demanda realmente é muito alta. Tem que ter uma acessibilidade muito grande, né, para trabalhar com esse público. Tem que ter, tem que gostar de criança. Não é só brincar. Vou fazer uma graduação, não é só isso. Não, é muito complexo. Muito complexo. De fato, assim, trabalhar com TEA exige muito da gente, exige um compromisso, exige dedicação, exige ética, exige um trabalho realmente assim. Comprometido com a família, em ver a evolução daquela criança, né? Não é só simplesmente avaliar, fazer Não, a gente, lá na clínica, a gente leva muito a sério, né, o desenvolvimento das nossas crianças. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque é uma responsabilidade para a vida, né? Que a mãe, o pai quer de uma criança que tem essa condição é que ele possa minimamente caminhar, né? Exatamente. Sozinho, ter alguma independência. Exatamente. Então, tem que ter muita delicadeza profissional
professora Sara, que for trabalhar nessa área tem que ter muita delicadeza desde o início, porque é um processo muito delicado, longo, né, que envolve muitos sentimentos. Envolve o desenvolvimento da criança e os sentimentos dos pais. A expectativa. De querer fazer o filho ser independente. Uma das falas que eu sempre ouço das famílias é que se eu for embora agora, se eu por algum motivo for embora agora, quem vai cuidar do meu filho que tem essa condição? Então é o desespero da família em saber como é que vai ficar aí esse ser humano sem a proteção dele que está ali, que é o que foi o que fez a criança, que fez não, na verdade, o genitor, né, da criança, que muitas vezes protege ali, que intermedia, que faz tudo acontecer. Sim, exatamente. Né? Então isso é uma fala permanente que a gente ouve. Né? A gente ouve muito isso mesmo, e essa fala ela vai também muito de encontro com a terapia ocupacional, porque o terapeuta ocupacional, nosso objetivo fim é dar para o indivíduo qualidade de vida, independência e autonomia. Às vezes a gente confunde o que é independência e autonomia. Independência é você fazer por si, sozinho. Autonomia é poder de escolha, é você escolher o que você quer. Então é você levantar de manhã e escolher a sua roupa, escolher como é que vai ser o seu corte de cabelo, né? Então é dar essa oportunidade para essas crianças que passem da fase de infância para adolescência, tendo mais autonomia, tendo mais independência, fazendo escolhas, podendo ter voz, né? Então, isso é muito de encontro mesmo com o meu trabalho como terapeuta. Hoje, a partir da sua vivência, né, da sua experiência dentro de casa, inclusive, e na clínica, quais os principais desafios hoje que a senhora encontra para que a gente possa discutir isso mais e melhorar amanhã? Eu acho que os maiores desafios, eles estão relacionados mesmo com a qualidade de vida diária dessas famílias, né? Hoje a gente tem crianças com TEA que têm desafios motores, que têm grandes desafios sensoriais, que é uma parte ali do que eu trabalho muito, né, com a integração sensorial. Então, quando a gente estudou na escola, a gente aprendeu que a gente tinha 5 sistemas sensoriais, mas na verdade nós temos 8. Então, tem sistemas sensoriais que eles nos permitem estar aqui nessa conversa, que se a gente não tivesse com eles integrados, a gente muito provavelmente estaria buscando movimento como as nossas crianças buscam, estariam com dificuldade de concentração, porque às vezes a luz está impactando. Então, essas crianças que têm disfunção sensorial, é uma das coisas que eu acho que mais pega para as famílias, né? São as questões comportamentais, os desafios de comportamento, porque são crianças que às vezes têm um cérebro que é mais rígido, né, que tem uma dificuldade, às vezes, de aceitar uma regra, né, de aceitar ali uma frustração. E também esses desafios sensoriais, né, auditivos. Então, aquelas crianças que têm uma hiperresposta auditiva, ou seja, não conseguem ouvir um som muito alto, que desorganiza. Aquelas crianças que não conseguem comer determinadas texturas, ou que não conseguem encostar em determinadas, né, texturas também, ou pessoas encostando nelas. Então, tudo isso acaba trazendo um impacto muito grande para a qualidade de vida dessas famílias, porque acaba que eles vão se moldando em cima daquela criança, né? E às vezes eu não posso mais ir para um shopping porque a minha criança não tolera o barulho do shopping, eu não posso ir para uma festa porque a criança não tolera o parabéns para você, eu não posso participar de um aniversário da família porque a criança não tolera a participação social. Então, aquela família, ela vai também meio que, né, se adaptando, né? Tentando se adaptar, mas também perdendo a qualidade de vida. Isso, eu lembrei de um caso de uma moça que ela não sai com o filho de casa exatamente porque ela não se sente segura. Existe alguma coisa que possa fazer com que os pais também venham aprender, né, alguma coisa para fazer com a terapia? Com certeza. Eu acho que quando a gente tem crianças, por exemplo, de baixa renda, que não têm possibilidade, às vezes, de fazer uma terapia tão intensiva, os pais, eles são o principal canal. Porque quando a gente tem pais que são orientados, né, sobre manejo de comportamento, sobre como organizar aquelas crianças, eles se sentem muito mais capazes. Então, a gente capacitar esses pais é uma forma também da gente ajudar essas famílias
famílias que não têm possibilidade de terapia. Então, essa capacitação, né, orientação parental, que é algo que eu gosto, que eu faço muito também. Que até a sua imagem ali representa um pouco isso, né? Tá ali fazendo um trabalho de orientação. Ali é uma palestra, né? Eu geralmente gosto muito também de falar sobre, né, palestrar sobre o tema, né, de falar sobre o autismo. É um tema muito rico, assim, para mim. Mas, enfim, essas questões ali acabam trazendo todo esse impacto para essa família, né? Então, o que a gente quer é não só devolver a qualidade de vida para a criança, mas também ajudar essa família a ter uma qualidade de vida melhor, porque é muito difícil. Tem muitas famílias e muitas mães que entram em depressão, né? Que tem realmente, assim, uma carga muito pesada. E a gente pensa que a maioria das famílias, né, acho que mais de 80% também, quem carrega o autismo nas costas, além da criança, é a mãe. Então, a gente precisa ter esse olhar mais cuidadoso, né, para as mães mesmo, né, mais sensível. A grande maioria dos eventos que eu já participei é a mãe que está lá do lado. A mãe que leva para terapia, né? Lá na clínica a gente tem até uma mescla, assim, eu adoro quando vão os pais, eu sempre falo assim, nossa, eu acho muito legal quando eles vêm, quando eles querem saber, quando eles se envolvem nos tratamentos, porque isso faz muita diferença, né? Dentro de casa, enfim, ter rede de apoio. Doutora, a gente já está indo para os finalmente, né? Você, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Esse espaço é um espaço para isso, para tirar dúvidas, para conversar, né? Como a gente está no mês de abril, ele está finalizando, mas não se discute só as questões de autismo neste mês. Sim. É um assunto permanente. Então, a gente vai lhe convidar em outros momentos, com certeza, para a gente aprofundar no conteúdo, né, de alguma forma. Gostaria. Porque é sempre necessário. A gente sempre tem que falar disso, porque a gente vive, eu e Sara, somos da área da educação. Nós vivemos dentro do contexto escolar e nós ouvimos nós percebemos essas modificações do contexto escolar e nós fazemos parte de um grupo que a gente precisa pensar na melhoria deles, do contexto escolar. E a inclusão está inserida dentro desse processo. Então, a gente precisa conhecer cada vez mais, até para a gente aprimorar o nosso trabalho e, de alguma forma, contribuir. O que a gente precisa deixar legados e contribuições para que um dia possa melhorar todos os contextos aí sociais que existem. No caso do TEA, todo mundo junto, a gente consegue mudar alguma coisa. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, Márcia, professora Sara. Ela já disse que ela está aberta a palestras, tá? Então, vamos convidá-la para a gente aprender um pouquinho mais sobre terapia ocupacional. Como ela disse, falta gente no mercado e eu vivencio isso com essa falta de profissionais no mercado. Então é muito importante já pegar o contato da doutora. Sim, ela pode deixar nas suas redes sociais, fique à vontade. Faça suas considerações finais para o nosso público. Eu queria primeiramente agradecer, finalmente agradecer vocês, né, pelo convite. Fiquei muito feliz, né, de estar aqui com a professora Sara, professor Márcio. Sinto falta da professora Terezinha, né, mas mandem um abraço para ela. Fiquei muito grata, né, com o convite de vocês. Acho muito importante a gente trazer essa temática, vários momentos, né, e falando principalmente ali na parte de inclusão escolar. A gente tem um tema muito abrangente ainda pela frente. Então, quando vocês precisarem, podem contar comigo, estarei aqui. Muito obrigado, doutora. Sara? Quem sabe mais? Pilha! É o nosso slogan.